E aí, tranquilo? Parte 2 da nossa aula 1, Direito do Trabalho. Vamos começar a falar sobre princípios. Como você notou, já começamos a trabalhar as alterações da nossa CLT, as novidades da CLT. Aqui em princípios também tem algumas coisas importantes para a gente falar. Vamos lá. Primeira coisa é você perceber o que são princípios. No vídeo anterior a gente falou sobre as fontes do direito. Onde surge, onde emana e tal. Só que pensa comigo. A partir do momento que eu tenho uma fonte formalizada, uma lei, um direito previamente estabelecido, um acordo, seja o que for, na hora de aplicar essa lei, simplesmente fica a pura, espontânea vontade do juiz a forma que ele vai lidar com isso? Outra coisa, quando eu estou na fonte ainda material, eu estou na movimentação para a criação da lei, quando o legislador for produzir essa lei, ele simplesmente vai criar a lei da forma que ele acha mais conveniente, ele precisa observar alguma coisa, né? Porque você está dando plenos poderes ao legislador judiciário. Então por isso que surgiram os princípios. Princípios são bases, são fundamentos, são princípios, como o próprio nome já diz, que fazem com que legislador, aplicador do direito, pessoas em geral relacionadas ao direito do trabalho, saibam como que ele vai ser aplicado ou como que ele tem que ser produzido. Então, quando um legislador vai produzir uma lei trabalhista, ele precisa se valer desses princípios, para que ele possa lá produzir a lei. Outra coisa, para que o juiz possa aplicar o direito naquele caso concreto, ele precisa saber como que foi formulado aquele direito. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o pessoal acha que não é importante, mas quando você entende esse ponto aqui, muda muita coisa para você, ajuda pra cacete. É essencial você entender qual é a intenção por trás da lei. Você só entender a lei já é um grande passo. Mas quando você entende por que aquela norma foi criada, por que aquele artigo foi escrito daquele jeito, qual era a intenção na produção da norma, você tem total facilidade de entender como que vai ser aplicada. Então é sempre essencial, sempre gosto de explicar isso nas minhas aulas. Por que essa lei surgiu? O que estava acontecendo? O que levou? O que embasou essa lei? Porque aí você vai entender os princípios, você enxerga os princípios ali. E você entende naturalmente como que tem que ser aplicado sem ficar se preocupando com exceção, com uma porrada de frescura que tem. Então, vamos nessa. Princípios, repito, são fundamentos para a criação, aplicação e entendimento da resolução de conflitos mediante norma trabalhista. O primeiro princípio, e o princípio essencial do direito do trabalho, é o chamado princípio da proteção. O princípio da proteção, princípio tutelar, princípio protetivo, chame você como quiser. É um princípio que diz o seguinte: as leis trabalhistas, elas têm que ser criadas para proteger o hipossuficiente da relação trabalhista. E se você parar para analisar, quem que é o hipossuficiente? Gente, por favor, hipossuficiente não é pobre. Tem muita gente que relaciona, né? Ah, falou hipossuficiente, falou pobre. Não é isso. Hipossuficiente é aquele cara que possui menos recursos do que o outro numa relação. Convenhamos, você se senta com lá o seu futuro empregador, com o seu futuro contratante, para discutir cláusula contratual. Quem é que está numa posição melhor, você ou o cara? Se não fosse a CLT, o cara podia chegar para você e falar assim, olha só, vou te oferecer R$10 por mês, não vou pagar hora extra, você vai trabalhar 18 horas por dia, e se você quiser dormir, dorme aqui. Ah, mas eu moro longe, então vem correndo. Não vou te dar vale transporte. Cara, se fosse assim, o empregador ia colocar qualquer coisa que ele quiser e você ia ter que aceitar. Você tem que trabalhar, não tem? Tem que fazer dinheiro, não tem? Tem que pagar imposto pra cacete, não tem? Então é óbvio que o hipossuficiente na relação trabalhista será um empregado. Mas, olha só, cuidado que em dados momentos, raríssimos, mas em dados momentos, a CLT também protege o empregador, tá? Por isso que é importante. O princípio da proteção, alguns professores adoram falar que é aquele princípio que a legislação tem que proteger o empregado. Não é isso, não. Em 99,9% dos casos, sim. Mas existem situações em que o empregador também é protegido, como, por exemplo, o caso da possibilidade de demissão, a despedida com justa causa. É uma proteção para o empregador, não para o empregado. O aviso prévio, quando você, empregado, está querendo sair fora, que tem que dar para o empregador, também é uma proteção para ele. Então, cuidado com essa história de princípio da proteção, é o princípio de proteger o empregado. Esse é o conhecimento que muita gente passa e é a ideia que você tem que ter para concurso, sim. Tem que proteger o empregado. Mas nem sempre o empregado é hipossuficiente. Então, cuidado que, por mais que você leve para a prova, princípio da proteção tem que proteger o empregado. Existem situações em que o hipossuficiente será o empregador. Então é melhor você levar para a prova a ideia que o princípio da proteção protege o hipossuficiente da relação trabalhista, que em 99,9% dos casos é o empregado. Tá tranquilo? Por isso que é importante você entender a importância dos princípios. As funções dos princípios, por exemplo, ele tem uma função informativa que diz ao legislador como que ele tem que proceder.
Ele tem uma função interpretativa que diz ao aplicador de direito como que ele tem que interpretar. Por isso que é importante esse ponto. Olha o princípio da proteção que eu acabei de falar para você. Quando o legislador for produzir norma, ele tem que produzir a norma pensando em proteger o hipossuficiente, que normalmente é o empregado. Quando o aplicador do direito, o juiz, né, o advogado, for utilizar-se da norma trabalhista para proteger alguém, ele tem que proteger o hipossuficiente. Então o juiz aqui, não é que ele vai ser parcial, ele nem pode, mas ele vai normalmente tombar para o lado mais fraco, para o empregado. Então por isso que é importante esse princípio da proteção aqui ser observado como aquele que protege o mais fraco. Olha, princípio da proteção trabalhista é uma coisa, processual trabalhista é outra. Porque no processo do trabalho o juiz não pode, durante o processo, ter essa parcialidade. Ele vai ter que tratar de forma distinta. Mas na hora da aplicação do direito em relação à interpretação de uma norma ou alguma coisa, aí ele pode utilizar-se disso. Você vai entender melhor quando eu te mostrar os subprincípios do princípio da proteção. O primeiro deles, vamos lá, para a gente poder matar, né? Proteção você subdividir em, primeiro, princípio da norma mais favorável. Porque é muito fácil. Vamos lá, processo do trabalho. Só para poder antecipar, isso aqui é um estudo, né, individual, não tem nada a ver, mas só para você poder entender. No processo do trabalho, o juiz tem que tratar os dois iguais, lógico. Só que imagina o seguinte, o empregado traz uma norma, sei lá, um contrato de trabalho, um acordo coletivo que protege ele, o empregador traz outra, que não é favorável ao empregado, né, não, nem um pouco, mas é favorável ao empregador. O que o juiz vai ter que fazer? Qual que ele vai aplicar? É essa que é a jogada. Ele não está sendo parcial, ele continua sendo imparcial. Ele só está se valendo dos princípios trabalhistas para poder seguir a direção. Então vamos nessa. Princípio da norma mais favorável. É muito fácil atuar quando a lei é direta. É assim. Seja bom para o empregado ou seja péssimo para o empregado. Mas quando ele é objetivo, beleza. Agora, quando você tem duas ou mais normas que se contrapõem no direito, como que eu vou aplicar? Como é que eu vou entender? Presta atenção, norma mais favorável. A ideia do princípio é que eu tenho conflito de normas, de leis. E é bom que você entenda, no direito trabalhista nós não temos hierarquia de norma. Nós não temos aquele pensamento de que uma lei é maior do que a outra. Então, por mais que a Constituição, sim, ela é Deus, mas eu nunca vou ter que observar a CLT mais importante ou menos importante que, por exemplo, um contrato de trabalho. No princípio da norma mais favorável, você se depara com uma situação em que eu tenho duas condições, duas normas, que são, ao mesmo tempo, melhor dizendo, que são uma muito boa e outra muito ruim para o empregado. Ou uma muito boa para o empregador e outra muito ruim para o empregador. Então, nesse momento em que eu tenho um conflito, o que prevalece? Prevalece a norma mais favorável ao hipossuficiente, que é, por exemplo, o empregado. Vou te dar um exemplo, para a coisa ficar melhor. Imagina que você tem a CLT, né? CLT naturalmente, nossa nova CLT, diz para você que você tem direito a serviço extraordinário de 50%. Um direito que já estava na Constituição Federal. Eu sei que não vai ter discussão, mas é modo de te mostrar. Que lembre-se que a CLT é muito antes da Constituição. Né? Você tem lá a CLT dizendo para você que você tem 50% de serviço extraordinário. Aí você faz uma convenção coletiva de trabalho, uma CCT, em que para aquela categoria profissional, o serviço extraordinário será de 75%. Na hora de fazer o cálculo, o empregador calcula com 50%, porque a CLT fala 50%. O que o juiz vai aplicar? Eu tenho duas normas, CCT e CLT. Uma é maior do que a outra? Não, é por isso que a gente fala que não tem hierarquia. Elas são de mesma hierarquia, mesma importância. Trata de direito trabalhista, pô. É tudo norma, tudo infraconstitucional no final das contas. Então o que ele vai dizer? O juiz vai aplicar, ou nós vamos entender que tem que se aplicar 75% da convenção coletiva e não os 50% da CLT. Por quê? É a norma mais favorável na situação. Então, para entender a pegada? Então, esse é o princípio da norma mais favorável. Quando eu tenho um conflito de normas, conflito de leis trabalhistas, eu vou aplicar que seja mais favorável para o hipossuficiente. De novo, normalmente o empregado. Deixa eu te mostrar exemplos na tela e eu tenho que te mostrar uma coisa. O artigo 620 sempre foi a base desse princípio. O problema é que com a nova CLT, esse artigo foi reescrito, ele foi alterado. E essa alteração deu uma derrubada no princípio da norma mais favorável, mas deu uma mitigada na importância dela. Tu vai entender, deixa eu te mostrar como que funciona. Artigo 620 da CLT está dizendo as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão
sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Olha só o que o artigo 620 está me dizendo. Eu estou te dizendo que não tem hierarquia entre normas. Então, pela lógica, a convenção coletiva, acordo coletivo são a mesma coisa. O antigo artigo 620 até falava: acordo coletivo de trabalho que for melhor que a convenção vai prevalecer. Falava. O novo artigo 620 simplesmente chegou e falou assim: um acordo coletivo de trabalho sempre vai prevalecer sobre a convenção coletiva. Então aqui é muito importante você entender isso. Se por acaso a questão de prova trouxer confronto entre CCT e ACT, não tem princípio da norma mais favorável. Isso caiu por terra. Vai prevalecer sempre o ACT. Ah, mas Dalma, e se o acordo coletivo for pior? Aí, amigo, a CLT cagou para você. Porque a gente parte do princípio que, como a convenção coletiva é mais ampla do que o acordo sempre será melhor. Essa é a ideia. Né? A intenção do legislador foi entender desse jeito. O acordo, já que é para um grupo menor, é para uma área específica, para uma classe específica daquela região, consequentemente você vai conseguir direitos melhores que a convenção. Então por isso que ele quis estabelecer, mas não precisava, né? A ideia é, sim, o princípio da norma mais favorável continua existindo. No conflito de normas, leis trabalhistas, você aplica a mais favorável. Agora, se no conflito for acordo e convenção, isso acabou. O acordo, marca isso no artigo 620, sempre prevalece sobre a convenção, independente do acordo ser pior, tá? Então cuidado na hora da sua prova. Claro, a gente tem pontos que podem ser revistos por um entendimento futuro. Isso daí é uma questão, acontece com tudo quanto é norma. Mas o que nós temos hoje para aplicar CLT, não importa a prática em si, porque nossa prova não é prática, o que vai estabelecer? Acordo sempre prevalece sobre convenção. Artigo 620 novo, faz parte, ferra a gente. Tem uma súmula também, vamos lá. Essa continua. Existindo ao mesmo tempo gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra de mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber exclusivamente a que lhe seja mais benéfico. Apesar do TST utilizar o mais benéfico, refere-se ao princípio da norma mais favorável, tá? O que é isso? Eu tenho duas normas coexistindo. Um acordo ou convenção ou sentença normativa de um lado, dando ao empregado o direito a um percentual, a um valor específico de gratificação por tempo de serviço. E do outro eu tenho aquela dada pelo próprio empregador. O empregador outorgou, deu para mim. Então imagina que o ACT dá 10% do salário. Um exemplo babaca, tá? Por gratificação. O acordo coletivo deu 10%, o empregador quis me dar 30%. O que prevalece? 30%? Então ele fala, você vai receber exclusivamente aquele que for mais favorável, mais benéfico a você. Então, não é que esse princípio morreu. Tem gente aí dizendo que morreu. Não, não morreu. Ele foi mitigado. Ele perdeu um pouco de importância em relação às novas disposições da CLT, mas ele continua valendo. Tá tranquilo? Beleza? Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho duas normas se contrariando, que não seja a CCT e a ACT, né? Que senão a ACT sempre ganha, se tornou maior. Eu tenho duas normas se contrariando, e eu vou estabelecer qual é a melhor para o empregado ou para o empregador, depende de quem é que eu tenho que aplicar a norma. Normalmente o empregado, eu vou morrer falando isso, mas você aplica aquela que for mais favorável. Existe o segundo subprincípio, que é o princípio da condição mais benéfica. Aqui eu não tenho duas normas, eu tenho dois momentos, entenda isso aqui. Aqui eu não tenho duas leis trabalhistas, eu tenho dois acontecimentos que se contrapõem. Vamos lá. Eu fui contratado por uma empresa e no regulamento empresarial está lá o oferecimento, a oferta, né, de cestas básicas a todos os funcionários. Então, quando eu entrei na empresa, eu passei a ter direito por conta de um regulamento empresarial a ter acesso, além do meu salário, né, fora, totalmente não relacionado a ele, entre aspas, cesta básica. Por que eu estou falando isso? Porque senão ele vai querer descontar, né, que não pode. A cesta básica. Beleza. Aí, passado um tempo, o Brasil entra em crise, o empregador fala, olha, sem condição de continuar com isso, eu vou alterar o regulamento empresarial. Presta atenção, eu estou revogando o regulamento anterior, que fornecia a cesta básica, estou criando um novo regulamento que não vai ter cesta básica. Você, que é empregado da empresa desde aquela época, vai perder o direito à cesta básica? Não. Esse é o princípio da condição mais benéfica. Se por acaso acontecer isso, a alteração de regulamento só vai valer para quem? Para aqueles que aparecerem depois da alteração. Quem foi contratado antes continua na situação anterior, porque o momento mais benéfico é o momento anterior e não o momento atual.
Então entenda, aqui eu não tenho um conflito de normas, eu tenho um conflito de momentos. Naquele momento foi assim, nesse momento mudou. Aquela empresa pagou sempre 80% de hora extra, agora quer passar a pagar 70%, 60%, 50%, que é o mínimo lá estabelecido pela Constituição. Amigo, eu recebi 80, vou morrer recebendo 80. Claro que tem possibilidade de retirar, tem possibilidade de várias coisas lá pra frente, tem várias exceções, mas a regra é aplicar a condição mais benéfica. Então o juiz ou o aplicador do direito, quando for analisar a situação, ele vai ter que falar, olha, naquela época era melhor, então vamos considerar aquele momento como mais benéfico. Tá? Aqui não é conflito de norma, aqui é conflito de momento, de situação. Vamos para a tela, deixa eu te mostrar isso. Súmula número 51 do TST no item 1. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão o trabalhador admitido após a revogação ou alteração do regulamento. O exemplo que eu te dei. Só vai atingir quem chegar depois. Quem estava lá se mantém naquela condição. E vem a súmula 288 também no item 1, vai falar sobre complementação de provento de aposentadoria. Quando o empregador oferece que ele vai fazer, por conta dele, esse pagamento de complementação de aposentadoria privada, ele que vai fazer esse complemento para você. Amigão, seja lá como for estabelecido isso, se foi dado a você, você vai morrer com esse direito. Mesmo, mas nós paramos de pagar. Qual é a condição mais benéfica? A condição mais benéfica é a que eu me encontrava antes, então prevalece essa. Mesmo que o seu empregador pare de pagar, você judicialmente tem direito a reconhecimento daquele direito. Tá? Então, norma mais favorável, eu tenho um conflito de leis. Né? Condição mais benéfica, eu não tenho um conflito de lei, tenho um conflito de momento. Agora, eu te falei que o princípio da proteção, obviamente não tem que ser muita base quando a lei já fala como que tem que ser aplicado aquele direito. O problema é, e se a lei não é clara? Se a lei ela traz possibilidade de interpretação, como é que eu vou aplicar? Aí acontece o terceiro subprincípio do princípio da proteção, que é o chamado princípio in dubio pro operário, ou na dúvida em favor do empregado. Aqui é efetivamente empregado, tô nem aí. Na dúvida, presta atenção nisso. In dubio pro operário. Não é em qualquer situação pro operário. Se a lei é expressa, ela fala, isso é contra o empregado, você vai aplicar a lei, mesmo que seja contrário ao empregado. Por isso que é importante você não levar o princípio da proteção como uma proteção eterna para o empregado. Então você está lá, demissão por justa causa em tal situação. Tu vai ter que interpretar a lei como aquela demissão foi por justa causa e é punível, é uma situação ruim para o empregado. Tô nem aí. A lei é clara. Agora o problema é o seguinte, e se a lei não é clara? Se cabe interpretação? Aí você vai interpretar sempre para proteger o empregado. Aqui não é hipossuficiente em si. Aqui é sempre o empregado. É isso que ele traz o in dubio pro operário. Vou te dar um exemplo. Se você pegar a lei do aviso prévio, a nova legislação do aviso prévio, que a Constituição sempre falou, né? O aviso prévio será de no mínimo 30 dias, proporcional ao tempo de serviço. Né? E durante muito tempo a gente viveu o aviso prévio 30 dias. A gente sempre escutava, né? Aviso prévio é de 30 dias. Desde 2011, salvo engano da minha parte, que a legislação surgiu, amigo, esquece esse papo, né? Você tem que... Hoje, se você falar aviso prévio de 30 dias, eu te mato, eu te enforco. Porque o artigo 1º da lei fala o seguinte, o aviso prévio será de no mínimo 30 dias, para cada ano, para o primeiro ano completo, então durante o primeiro ano 30 dias, e mais 3 dias para cada ano. A gente vai ter um estudo só sobre aviso prévio, fica tranquilo. Eu vou te explicar isso melhor. Mas o artigo me diz que eu posso ter de 30 a 90, que é o máximo de aviso prévio, de acordo com o tempo que eu tenho de casa. Só que o artigo 1º da lei não fala se isso é para empregado e empregador, porque você sabe. Se você chega para o teu empregador e fala, ó, tô metendo o pé, você tem que dar aviso prévio para ele. Você tem que dar um tempo para ele te substituir. Então você vai ter que cumprir um tempo também. Não é só quando ele te manda embora, que é o tempo de aviso prévio, para você poder procurar recolocação no mercado. Ele também tem que tentar substituição. Então como é que funciona? O artigo não fala se isso é no caso de empregado em relação ao empregador ou empregador em relação ao empregado. O que a gente vai entender? O que é mais, o que é melhor, o que é mais benéfico para o operário, para o empregado? Que seja aplicado apenas em relação a ele, não ao empregador. Então como é que se aplica a lei? Pela questão do princípio do in dubio pro operário. Se for o empregador te mandando embora, ele tem que te conceder de 30 a 90 de acordo com a condição legal. Agora, se for você empregado saindo, você tem que dar 30 dias apenas para o empregador.
Que a lei do aviso prévio não falou que também acontece isso do empregado e do empregador. Então, na dúvida, aplica-se em benefício do empregado. Ou seja, você, empregado, não precisa dar mais do que 30 dias de aviso prévio para o cara. Pronto. Outro exemplo eu vou te mostrar na tela. Está na CLT, artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em números não excedentes de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O que significa isso? Diz para você o seguinte, olha, você pode fazer até 2 horas por dia extras. Só que a lei não fala em relação ao recebimento das horas extras. Porque eu vou te perguntar, você vai perante o juiz e fala, seu juiz, eu fiz 4 horas extras durante o mês inteiro, todo dia fazendo 4 horas extras. Eu vou receber só 2 por dia? Porque a lei fala, não é? Não pode exceder 2 horas extras. Por isso que eu falo da importância de você entender. Essa legislação ela foi criada pensando na sua saúde. Que o cara já trabalha, vamos lá, trabalho normal, 8 horas. Ainda faz mais 2 horas extras, são 10 horas de trabalho em um dia. Pô, já é muita coisa. Se o cara fizer 12 horas, ferrou. É metade do dia trabalhando. Então, para garantir a saúde, para garantir a manutenção da vida social do cara, desde os primórdios, a CLT sempre falou, 2 horas extras é o máximo que você pode fazer. Agora, se você fez mais, você faz jus a receber esse mais. Então, de novo, a interpretação. A interpretação é 2 horas é o limite para te proteger, para garantir sua saúde, sua vida social, sua vida natural, sua vida familiar. Agora, se você fizer mais, nada impede você de receber por esse a mais que você fez. Tá? Então, de novo, interpretação em favor do empregado. Tranquilo? Matou o princípio da proteção, que é um dos mais importantes, e seus 3 subprincípios. Outro princípio legal é o princípio da imperatividade da norma trabalhista. O que significa isso? A norma trabalhista é uma ordem. Imperativo, português te ensina, né? Imperativo é ordem. Pule, ande, corra, se mate, vá para casa do cacete. Isso é imperativo. Então, quando você chega pro cara e fala assim, olha, quando você for firmar um contrato de trabalho, no próximo vídeo a gente vai falar sobre alteração de contrato. Você vai aprender que os contratos são de livre estipulação, suas cláusulas, dentro da lei, claro. A partir do momento que você vai fazer um acordo com o seu empregador, se você tem um direito trabalhista estabelecido, é óbvio que esse empregador também ele não pode se eximir de te dar aquela obrigação trabalhista. Isso, a gente também teve muita alteração nesse ponto por causa da CLT, da nova CLT. Mas como é que você pensa? O direito trabalhista constitucional ninguém mexe, porque agora a estipulação de cláusula contratual ficou um pouco mais aberta entre empregado e empregador. Agora, aquilo que é direito trabalhista constitucional, ninguém mexe. Imagina a seguinte situação. A Constituição prevê, por exemplo, o seu direito ao serviço extraordinário, recebimento por serviço extraordinário, no mínimo 50%. Hora extra. Aí o teu empregador coloca lá a cláusula assim, ó. O empregado abre mão de recebimento de qualquer valor relacionado à hora extra. Pode? Claro que não, porque a norma trabalhista é um imperativo. O empregador não pode se desobrigar simplesmente por ter feito um acordo com você, por ter feito um contrato com você. Essa cláusula não tem validade nenhuma. E tem um outro lado, que é o princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade de norma trabalhista. Você também não pode renunciar. Teu empregador chega e fala, olha, eu não vou te pagar a hora extra, beleza? Aí você fala, tranquilo, eu abro mão para trabalhar com o senhor, que é meu sonho trabalhar contigo. Né? O cara é o Silvio Santos, né? Meu sonho trabalhar com você. Eu abro mão de hora extra, tô nem aí. Eu quero estar contigo, você é um papa, eu quero aprender tudo com você. Tanto ele não pode se desobrigar, como você também não pode renunciar. Então entenda que você até vai ver o princípio da inalterabilidade contratual lesiva lá no próximo vídeo. Mas aquilo é quando o contrato está firmado, eu não posso alterar o contrato causando prejuízo. Aqui é na hora da formação do contrato. Tá? É um exemplo, claro, uma ideia. Você não pode, nem o seu empregador pode se eximir de obrigação, nem você pode abrir mão dos seus direitos. Na formação do contrato, um exemplo, ou no final do contrato lá para frente. Tá? Então você não pode renunciar a direitos seus. Só que existem 2 situações que são excepcionais ao princípio da irrenunciabilidade, em que você poderá renunciar sim. Deixa eu te mostrar, vem comigo aqui para a tela. Eu tenho a súmula número 51 de novo, só que no item 2. Olha só, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema de outro. Presta atenção. Adão, você já me deu esse exemplo? Não. O item 1, a gente falou do princípio da condição mais benéfica.
Eu te mostrei quando eu tenho um regulamento substituindo o outro, alterando o outro. O que ele está trazendo no item 2 é coexistência de regulamentos. Aquela história, isso aqui não é norma batendo de frente com norma. Eu tenho dois regulamentos que são a mesma coisa, só que eles são contraditórios, eles são um diferente do outro. Só que eles estão ao mesmo tempo funcionando. Então, vamos dizer, eu tenho o regulamento A que dava cesta básica e mais R$200. Eu tenho o regulamento B que não dá cesta básica, mas dá R$500 de bônus por mês. Um exemplo babaca, tá? Só para você entender. Os dois estão valendo. Quem foi contratado antes, cesta básica e 200. Quem foi depois, 500. Eu posso chegar para o empregador e falar, olha, eu quero abrir mão do primeiro regulamento, eu quero aderir ao novo. Eu quero receber R$500 de bônus. Posso? Posso. Eu estou renunciando a um regulamento para aderir a outro. Olha a diferença. Na condição mais benéfica, eu tenho dois regulamentos que se sobrepõem. Um sai e o outro existe. Ou porque revogou o anterior, ou porque alterou o anterior. Aqui não. Aqui eu tenho dois regulamentos coexistindo. É como se eu fosse contratar você e falasse, olha, você tem duas opções. E os contratados? Eles podem também aderir ao novo regulamento, desde que eles abram mão. Então eles vão renunciar. Essa é uma exceção à irrenunciabilidade. Você não pode renunciar a direito trabalhista, salvo nesse caso, quando você quer aderir a outro regulamento que, obviamente, vai ser melhor para você. Segunda exceção, vamos para a tela. Súmula 276 do TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável, essa é a regra. Tu não pode nunca renunciar ao aviso prévio. Chegar lá no finalzinho e for mandado embora. Poxa, patrão, obrigado, amei trabalhar com você, aprendi tanto. Tanto que eu não quero nem receber, eu não quero nem fazer o aviso prévio, eu não quero nem ter direito lá à diminuição de horas ou uma semana para procurar emprego. Tranquilo, deixa que eu me viro, o senhor não merece isso. Não, não precisa pagar também o aviso prévio indenizado? Que isso, senhor? Aprendi tanto com... Ah, vai a merda, né? O aviso prévio é irrenunciável. O pedido de dispensa de cumprimento não exime empregador de pagar respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido novo emprego. Essa é a exceção. Então você não pode renunciar ao direito ao aviso prévio, salvo se você tiver com um novo emprego já. Aí o teu empregador vai falar, eu não tenho por que dar aviso prévio a ele, muito menos indenizá-lo ou pagá-lo pelo aviso prévio, porque ele já está trabalhando em outra empresa, ele saiu da minha e já firmou contrato com outra. Tá? Então, quando você firma contrato com uma nova empresa, você está renunciando automaticamente, mesmo que de forma tácita, ao seu direito ao aviso prévio. Tranquilo? Esses três princípios, né, 6, se eu quiser falar assim, né, proteção, os outros 3 e esses 2 que eu te mostrei, né, eles são os princípios interessantes para a gente iniciar, mas tem outros mais pesados que eu vou deixar para o próximo vídeo. Tranquilo? Vamos dar uma paradinha, toma um café, uma água, volta e a gente segue na próxima aula. Até daqui a pouco.